Sério, eu acho que essa é uma das melhores aulas que você vai assistir na vida sobre o tema avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Nós vamos falar de zilhões de coisas, inclusive da psicometria, claro, e das atualidades dentro desse campo. Eu vou começar com algumas pequenas provocações. Espero que você entenda. Acredito que será algo breve, apenas para você entender que dá para recomeçar e dá para entender a avaliação psicológica, que não é difícil. Se eu fosse recomeçar a minha carreira, seria pelo campo da avaliação psicológica, sem dúvida nenhuma, porque é um campo riquíssimo, riquíssimo. Na minha modesta opinião, uma das áreas mais nobres da psicologia. Então, vamos lá. Vamos começar essa nossa odisseia, que está apenas no início. Provocações iniciais. Olha só, eu quero trazer para vocês aqui algumas provocações bem rápidas. Quero saber se isso aqui é avaliação psicológica. Tem mais ou menos uns 40 anos que se estuda o movimento dos olhos, enfim, tem zilhões de publicações sobre isso. E aí, em tese, você consegue medir o humor da pessoa, a saúde mental, traços de personalidade, processos cognitivos pelo movimento dos olhos. Tem muita rede social que já faz isso e nega, né? O TikTok já admitiu, mas enfim, isso acontece. Quero saber se isso, na sua opinião, é avaliação psicológica. Nós temos outros modelos aqui, tipo esse Age Detection from Handwriting Using Different Feature Classification Models. É um modelo que propõe a seguinte coisa: definir a idade do sujeito, o nível de desenvolvimento do sujeito, de acordo com as palavras escritas. Dizem que tem modelos aí com uma precisão de mais ou menos uns 60%, 60 e poucos por cento. Se você escrever 1000 palavras, ele consegue dizer qual que é a sua idade. Talvez diga até o gênero, não sei. Você acha que isso é avaliação psicológica? Será? Fotos do Instagram que revelam marcadores de depressão. O Instagram ele faz esse tipo de análise também, você já deve ter imaginado. Temos o preditor do span de atenção usando a posição do rosto. Esse estudo é muito interessante. Então, foi treinado uma inteligência artificial e aí, quando você está olhando para o seu celular, ele consegue dizer se você está mantendo a atenção, se você está entendendo ou não. Esse estudo foi feito, se não me engano, aqui com crianças e tal. E aí, de acordo com a posição da cabeça, dá para você saber se a pessoa está lendo, se a criança, no caso, está lendo, se está prestando atenção, se vai continuar engajado ou não, pela posição da cabeça, a atenção pela posição da cabeça. Eu pergunto para você, isso na sua cabeça é a avaliação psicológica? Eu pergunto também, né, aqui o próprio Instagram falando de pessoas que vão se submeter, né, a um processo do TikTok, não sei nem que fim que levou, com apoio aqui da Samsung, elas vão assistir anúncios e os dados delas serão coletados para melhorar a distribuição de anúncios. São pessoas que vão receber por assistir propagandas e tudo vai ser analisado. Eu pergunto para vocês também se o sistema de indicação e de classificação do TikTok, do Instagram, do Spotify, do Google e da Netflix constitui uma avaliação psicológica. Vamos lá, eu vou trazer, claro, as respostas para isso. Primeira conclusão. Nós vamos ter dois campos de avaliação psicológica na vida real. Presta atenção, estou falando da vida real. Não foi à toa que eu entrei com essas provocações. O primeiro é o branding da psicologia brasileira. Eu vou chamar de branding aqui. Nesse primeiro modelo do branding da psicologia brasileira, é como se fosse um licenciamento. Você tem um licenciamento para utilizar uma determinada marca, um determinado produto que tem um reconhecimento no mercado. Quer dizer que aquele ali é o único produto? Nós temos o mercado, por exemplo, de espumantes e a marca champanhe em si, né? Um certificadozinho lá do champanhe em si. Quer dizer, então, que não são equivalentes, que um é melhor que o outro e tal? Cuidado. E aqui nós vamos falar, eu educadamente estou chamando de branding da psicologia brasileira, porque eu aprendi na faculdade que esse era o único caminho. Eu fui bitolado. Olha que eu fiz mestrado em avaliação psicológica e até no mestrado, não, o único caminho, só existe uma salvação, é esse branding daqui. Então, a avaliação psicológica deve seguir regras do Conselho Federal de Psicologia. O SATEPSI diz quais são os testes possíveis de aplicação. Vira um baluarte do que é ciência. Então, nós sabemos, quem acompanha as atas das comissões SATEPSI, acompanha o PMK, acompanha, enfim, nós sabemos que temos problemas. Existem muitos problemas aí na validação de testes psicológicos. E isso não quer dizer que outro grupo, que eu vou ler daqui a pouco, o grupo 2, não tenha validade científica. Às vezes tem uma quantidade de dados absurdamente maior e tem uma propriedade muito melhor de aplicação do que os próprios testes do branding da psicologia brasileira. E aí, por último, nesse item 1, a chancela do CFP e do SATEPSI tem valor legal. A grande questão é essa.
Por que você tem uma categoria, então, que se une diante desse branding? Poxa, nós temos limitações no campo da avaliação neuropsicológica, limitações no campo do trânsito, não mais. Mas, sei lá, em outras áreas, em concurso público, que teste psicológico é validado para o contexto de concurso público? Que teste de personalidade, de atenção, é validado para policiais, seleção de policiais? Nós não temos isso. Não temos. No entanto, existe o prestígio dito científico do branding da psicologia. Eu volto a dizer, é como se fosse o licenciamento, que no passado pode até ter servido, mas que hoje em dia é limitante. Fica tranquilo, porque a aula vai ser em cima desse branding daqui, viu? Eu não quero revolucionar nada, apenas estou abrindo seus olhos. E o segundo grupo, a avaliação psicológica, feita fora da psicologia. Há avaliação psicológica em praticamente todos os algoritmos que fazem ou utilizam modelos de recomendação, análise de sentimentos, análise analítica de comportamentos, processamento de linguagem natural, reconhecimento da expressão facial ou voz, modelos de predição de comportamento, clusterização de usuários e análise de redes sociais. Se você entende um pouco de gestão de tráfego, percebeu que uma parte aqui, por exemplo, está lá. E nas redes sociais, de modo geral, nós vamos encontrar isso muito tranquilamente. A segunda conclusão, presta muita atenção nisso. A aula ainda não começou, estou só abrindo seus olhos. Cientistas, analistas de dados, engenheiros de dados e especialistas em processamento de linguagem natural estão criando mais instrumentos e informações sobre o comportamento humano hoje em dia do que os psicólogos. Até porque a forma de organização dos nossos testes é uma forma muito precária, muito desadaptativa. Terceira conclusão, ainda há espaço para, pelo menos, os psicólogos computacionais. Eles têm que estudar de banco de dados, muita psicologia, modelos de aplicação disso, modelos computacionais para entender o comportamento humano e aplicá-lo em sistemas de inteligência artificial, como assistentes virtuais, tal, e tal, e tal. E, para isso, eles têm que dominar muita psicometria. Eu fui educado numa época, e acho que isso ainda ocorre, onde havia uma verdadeira ojeriza com relação a qualquer coisa da psicometria. A gente pegava um rancinho daquilo. Porque a natureza humana não pode... Ideologia, um monte de ideologia. O fato é que nós éramos contra a evolução da ciência, contra a evolução da própria tecnologia. Nós éramos ludistas. E aí dá uma pesquisada no Google para entender o que foi esse movimento ludista. Ludista, viu? Não confunda, não pense besteira, não. Por favor. E a psicologia brasileira ainda está assim. Então, nós temos uma série de limitações. Eu também era contra teste psicológico. Eu estou dizendo que essa visão que a gente tem tradicional ela já está desatualizada há um bom tempo. Mas, na minha época, lá quando me formei em 2004, eu ainda era contra a própria coisa tradicional que não funciona tão bem. Entenda? E tem muita gente hoje em dia ainda assim tendo essa ojeriza. Espero que eu consiga, nessas aulas aqui, tirar um pouco da sua raiva ou ranço com relação à avaliação psicológica. Gente, a avaliação psicológica é vida. Eu volto a dizer, é uma das áreas mais nobres da psicologia, sem dúvida nenhuma. E, a partir de agora, nós vamos entrar no nosso branding. Pergunta, a avaliação psicológica é um campo privativo? Eu vou te ensinar a pensar. Para fins de concurso, você vai dizer que sim. O Conselho de Psicologia toda hora fala, a avaliação psicológica, lembra, é um branding. Se você quiser usar a expressão avaliação do comportamento, avaliação da personalidade, avaliação da atenção, da saúde mental, você pode utilizar, você pode ter uma outra profissão e você pode utilizar sem problemas legais. Mas se usar o branding, a avaliação psicológica, você precisa beijar a mão dos poderosos, é claro. Só que existe um detalhe aí no meio. Para fins de concurso, a avaliação psicológica ela é privativa do psicólogo. Só que existe um detalhezinho no meio, preste atenção. O diagnóstico psicológico é privativo do psicólogo. Então, nós vamos ter a Lei 4.119, lá de 62, dizendo o seguinte, o portador do diploma de psicólogo é conferido o direito de ensinar psicologia, Parágrafo 1º. Constitui função do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas, com os seguintes objetivos. Diagnóstico psicológico. Não há, e veja bem, é inútil você argumentar comigo e dizer, tem resolução dizendo isso. Gente, resolução só serve para normatizar quem é psicólogo. Quem está fora da psicologia não deve obediência nenhuma à resolução. Se não tiver lei, isso aqui é uma lei,
Se não tiver lei dizendo a avaliação psicológica é privativa do psicólogo, não funciona. O que há aqui é uma interpretação, que não é uma interpretação muito boa. Então, quando nós dizemos que a avaliação psicológica ela é privativa do psicólogo, eu sei, estou frustrando muitas pessoas aqui que sempre imaginaram isso. Pô, psicoterapia é privativa do psicólogo. Não é. A avaliação psicológica é privativa do psicólogo. Talvez não seja. Porque, olha só o que diz o texto. Quando você utiliza métodos e técnicas psicológicas, mas não está dizendo que isso é avaliação psicológica. Apesar do Conselho Federal de Psicologia ostensivamente dizer que a avaliação psicológica é privativa do psicólogo. Não, não é. Não é. Para fins de concurso, é. Para a vida real, nós temos um problema legal aqui. Resolução e nada para quem está fora da carreira de psicólogo, quem não precisa pagar aquela extorsão legalizada, que é a carteirinha do Conselho Regional de Psicologia, não vale nada. Ok? Então, bota isso na cabeça. Para fins de concurso, sim, está correto. Está correto. Seguindo aqui. O diagnóstico psicológico é privativo do psicólogo? Ok. O diagnóstico, sim. Legalmente falando, diagnóstico, sim. Eu deduzo, suponho que a avaliação psicológica, sim. Aquela que decorre, aí é o entendimento do branding, viu? É uma questão de registro de marca, mais ou menos assim. Aquela que decorre da utilização de métodos e técnicas psicológicas, sim. Então, se eu tiver métodos e técnicas não psicológicos, e como é que fica? Não fica. Não está claro. A coisa não está clara. Por isso que eu separei em dois grupos, o branding e o que está do lado de fora. Outros profissionais podem comprar testes psicológicos? Sim. E por conta dessa ação movida pelo Conselho Conselho Federal de Farmácia, eu fiz até uma análise sobre isso no YouTube, depois você pode procurar, temos a ADI 3481. Então, uma pessoa de fora da psicologia pode comprar, sim, um teste psicológico, pode adquirir um teste psicológico, mas pode aplicar? Não, aí a gente já entra no outro ponto. Pode aplicar? Não, porque a utilização de métodos e técnicas psicológicas, e aí o teste psicológico vai entrar dentro de um método, é privativa do psicólogo. Ele pode comprar. Então, vamos imaginar o seguinte. Um professor, eu nunca fiz isso, eu acho bastante cruel. Eu não vou dizer que é antiético, não, porque eu ainda estou formando minha opinião com relação a isso. Mas um professor de cursinho preparatório para concurso, para a área policial, ele pode comprar o teste e ensinar como deve responder? Você deve aí estar arrancando os cabelos, dizendo, Alisson, você tem que ser contra. Não, não tem coisa nenhuma. Não tem coisa nenhuma. Eu estou formando minha opinião, dá licença? Eu não sei. Eu não sei. Porque nós vamos ter dois lados aí da situação. Testes ruins de um lado, muito ruins de um lado, limitados que não foram validados para esse tipo de situação, e do outro, a galera dos cursinhos preparatórios querendo vender a rodo. Já fui convidado diversas vezes, ainda serei várias vezes ainda, mas não me sinto confortável. Tem coisa que dinheiro não paga. Mas não quer dizer que eu seja contra ou a favor, ok? Vamos lá. Por que eu recomeçaria? Se começasse do zero agora, 40 e poucos anos de idade, por que eu recomeçaria pelo campo da avaliação psicológica? Gente, a avaliação psicológica ela é a base da vida do psicólogo. Bota isso na cabeça, é a base da vida do psicólogo. Então, resumidamente, uma pequena lista que eu fiz. O que ela avalia no contexto clínico? E eu coloquei aqui não só a questão da população, como a demanda. Inteligência, atenção, memória, personalidade, transtorno da personalidade, dentro da personalidade, claro, emoções, afeto, comportamentos e tal. E aí muita gente acaba presa nisso, né? Pô, caramba, acaba nisso. Estuda na faculdade e acha que a avaliação psicológica é só isso. Cara, eu estou só começando essa listagem. Aspectos cognitivos, avalia a psicologia do desenvolvimento, então vou falar de um bocado de situações no campo hospitalar, por exemplo, onde é preciso avaliar X coisa em crianças ou adultos ou idosos. Dentro da psicologia positiva, também está sendo bastante utilizada, rastreamento e diagnóstico, a forma de manifestação dos transtornos, uma visão mais qualitativa, funções neuropsicológicas superiores, e aí daria para preencher aqui uns 15, 20 slides. No contexto escolar, avalia tudo isso. No contexto escolar, avalia tudo isso e mais um monte, eu não consegui listar tudo. No contexto social, avalia tudo isso. Saber trabalhar com avaliação psicológica abre as portas para você trabalhar com tudo isso. No contexto hospitalar e da saúde, avalia tudo isso. Tem uma contribuição. Então, muitas vezes, o psicólogo ele vai trabalhar como um psicólogo hospitalar, por exemplo, no campo da saúde, e uma das funções dele é trabalhar com avaliação psicológica.
Uma das ferramentas é a avaliação psicológica. Mas, Alisson, então é só uma das funções e tal? Tem psicólogo que vai trabalhar só com isso? Sim. De N maneiras diferentes. A gente segue aqui com a nossa apresentação. No contexto organizacional, vai trabalhar com tudo isso daqui. E é uma lista apenas exemplificativa, não é exaustiva. No contexto do trânsito, vai trabalhar com isso aqui. Ó, lembrando que isso vai estar lá na resolução número 6 de 2019. O resultado dessa avaliação psicológica no contexto do trânsito gera o quê? Um atestado psicológico, está explícito lá. No contexto do esporte, e é um campo que está crescendo bastante, vai trabalhar também com avaliação psicológica, com N coisas, tem ferramentas específicas para o contexto dos atletas de alta performance. No contexto forense, vixe Maria, a lista é enorme de coisas que ele pode fazer. Eu não estou nem falando aqui dos papéis de perícia e de assistente técnico, de perito e assistente técnico. No contexto criminal também, um monte de coisa. Ah, mas tem treta para... Cara, tem que estudar. No contexto criminal tem um monte de treta mesmo, posições aí bastante conservadoras do Conselho de Psicologia impedindo o trabalho, mas não vai ser o nosso papel aqui entrar nesses pontos. No contexto policial também vai trabalhar com avaliação psicológica. Outros contextos, então, manuseio de arma de fogo é compulsório. Em concurso público tem de estar previsto no edital, não é obrigatório para todos os concursos, mas quando a carreira exige, tem que ter. Na aviação é obrigatório o certificado médico aeronáutico, então são campos de trabalho do psicólogo organizacional. Então, por exemplo, aqui, cirurgias eletivas no campo do contexto hospitalar, vasectomia, laqueadura, cirurgia bariátrica, cirurgia de afirmação de gênero, transplante, cirurgias plásticas, eu acho que deve ter mais um bocado. Cara, é um campo riquíssimo que o psicólogo muitas vezes não estuda, não quer ficar clínica, e é uma área que carece de muito desenvolvimento científico e profissional. Muito. O Brasil está extremamente atrasado. E agora nós entramos, de fato, no problema maior desse nosso primeiro vídeo. Espero que você tenha entendido essas provocações. Eu mostrei para você o foco que nós devemos ter é uma avaliação psicológica, que ela está descolada ainda do que está acontecendo no mundo, em termos de gestão da informação, e o que está sendo feito lá fora tem validade matemática, validade estatística, tem um pool de respostas infinitamente maior, atualização em tempo real, adaptação do próprio algoritmo, aí sim nós temos testes adaptativos, etc. Enquanto que dentro da nossa casinha, no nosso branding, a gente tem uma série de limitações. O que não quer dizer que esses testes hoje em dia comercializados, acho que pelas 3 maiores empresas de testes psicológicos, não sejam úteis, são pra caramba. Podem ser melhores, mas eles são úteis pra caramba. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar esses 3 termos aqui. Avaliação psicológica, psicodiagnóstico e psicometria. Ei, vem para cá. Eu vou ensinar para concurso, não vou ensinar para a vida real. Tem pós-graduação nossa aí e tal, mas... E lá eu ensino para a vida real, aqui eu ensino para concurso. Qual que é o grande problema disso? Definir psicometria é bem tranquilo. A psicometria é a raiz, é a base, é a alma da avaliação psicológica. Agora, definir a avaliação psicológica e psicodiagnóstico depende do autor. Eu vou trazer de autores mais antigos, Cunha, por exemplo, falecida já, infelizmente, até autores mais novos. Então, a visão mais clássica, sempre, e eu vou referenciar bastante com a visão de Cunha, é a visão lá do livro Psicodiagnóstico 5, uma obra de arte. Maravilha? E vou trazer também visões mais moderninhas, digamos assim. Definição de psicometria, que acho que é a mais fácil. Lembrando que daqui a mais alguns vídeos nós vamos aprofundar um pouco mais essas noções de psicometria. A psicometria é a área que estuda o diagnóstico psicológico e procura explicar o sentido que tem as respostas dadas pelos sujeitos a uma série de tarefas tipicamente chamada de itens. Então, é a forma de responder. O que a resposta indica? A psicometria ali é o uso de métricas ao conhecimento psicológico. Então, a metria vem da matemática. Ela tem uma base estatística de cálculo para tudo. Seu propósito é estabelecer medidas para construtos relacionados a variáveis psicológicas, ou seja, a psicometria realiza medidas de características do psiquismo. E aí a gente está falando aqui de um conceito, na medida do possível, vou trazer esses conceitos para vocês, porque vocês precisam ter repertório, vocês precisam ter o domínio do vocabulário da área. Quando eu falar, por exemplo, de traço latente, vamos ter um slide depois para explicar isso, nós vamos entrar no construto, nós vamos entrar... Será que é a mesma coisa que a aptidão? Nós vamos ver que esse traço latente, na verdade, é o que se supõe que o sujeito tenha dentro dele.
É uma teoria psicológica aí por trás. Ok? Etimologicamente, psicometria representa a teoria e a técnica de medida dos processos mentais, especialmente aplicada na área da psicologia e da educação. A psicometria se fundamenta na teoria da medida em ciências em geral, ou seja, do método quantitativo que tem como principal característica e vantagem o fato de representar o conhecimento da natureza com maior precisão do que a utilização da linguagem comum para descrever a observação dos fenômenos naturais. Então, a ideia da psicometria é ir além do senso comum. Ela vai utilizar prioritariamente métodos quantitativos. Ai, mas Alisson, aí tem aquele povo que é chiliquento, gente. É chiliquento, que bota uma viseira na frente e aí começa com romantismo. É uma militância ideológica. Alisson, mas o teste psicológico, ele não capta a natureza humana. Tu nem sabe o que é a natureza humana. Tu criou esse negócio porque acha bonito, que você acha especial. E aí você tem inteligências artificiais, redes sociais hoje em dia conduzindo eleições, conduzindo escolhas de mercado, compras, opiniões políticas, opiniões sobre como viver, agenda woke, tudo isso mediado por avaliações psicológicas fora do branding. Tudo isso, tudo isso. Então, eu te digo, cara, continua com esse papinho. Continua, de verdade. Você vai ser péssimo como cidadão e péssimo mais ainda para o seu paciente. Porque a psicometria, ela vai te trazer uma das informações necessárias. Não vai te trazer tudo. Pode deixar, se quiser continuar lendo Aura, fica à vontade. Não sei se é indicado, acho que não. Mas a psicometria, dentro da avaliação psicológica, ela não existe sem avaliação psicológica, claro, que é a aplicação da psicometria, ela vai te dar uma base para você tomar decisões, levantar informações. Entenda isso. Não é algo que você tem que ter raiva. Eu volto a dizer isso porque muita gente tem até hoje ranço do campo. E, cara, é muito bonito. É muito bonito. Estou alertando aqui o tempo todo. Historicamente, a psicometria tem suas origens na psicofísica dos psicólogos alemães Weber e Fechner. Dá uma olhadinha aí, depois tem Galton. Galton tinha um probleminha, era um pouquinho antissemita e tal, não era um cara muito legal, não. Ok? Dá uma olhadinha aí, vou deixar o restante para casa, um pouco da história. Ah, mas Alisson, tem a psicometria, então, ela começa há muito tempo, temos etapas da evolução histórica da psicometria. Tem um monte de coisa. Pasquale vai trabalhar isso muito bem, mas não vai ser o foco aqui do nosso vídeo. A psicometria é a ciência por trás da avaliação psicológica. Será que existe a possibilidade de nós fazermos uma avaliação psicológica sem psicometria? Existe, quando nós não utilizamos testes psicológicos, quando for impossível a aplicação de teste psicológico. Mas é possível isso? O conselho deixa? A gente está dentro de um branding. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Combinado? Dá uma olhadinha aí, então, no para-casa que eu deixei. A psicometria é a ciência por trás da avaliação psicológica. E, seguindo, algumas definições iniciais. Lembra, eu falei para você lá atrás, depende muito do autor que está sendo referenciado. Um autor muito mais recente que tem é o Rutz. Para Rutz, a avaliação psicológica é a mesma coisa que psicodiagnóstico. Ele vai, inclusive, dizer que toda avaliação psicológica é uma avaliação psicológica interventiva. Todo psicodiagnóstico, anota aí no seu material, é interventiva, é uma visão mais recente. Nós tínhamos uma visão anterior de Ocampo, Arzeno também falava sobre isso, de uma avaliação compreensiva e tal. A avaliação psicológica em si, ela já trazia um resultado, porque a própria interação entre o avaliador e a pessoa avaliada trazia a possibilidade de mudanças, um amparo, uma escuta diferenciada e já trazia um efeito. Por isso, é algo interventivo. Não é terapêutico, mas já é algo interventivo. Isso dá ao avaliador o papel de cuidar do que está sendo falado, de como está conduzido, da forma como está conduzindo, a forma como vai devolver, por exemplo, as informações. Sistemático a sistemática. Vamos ver isso também daqui a pouquinho. Essa visão vigorou no Brasil mais ou menos até a década de 90. E aí, já entre 2000 e 2015, 2016, mais ou menos, 2014, mais ou menos, nós tivemos uma ideia mais positivista, digamos assim. Não, avaliação psicológica é só avaliação psicológica. Não pense em algo interventivo, que é a visão de Cunha. Veio Rutz depois para quebrar isso, para dizer, não, cara, para com isso. Enquanto tiver relação entre duas pessoas, nós temos o efeito dessa interação. E isso, eticamente falando, deve ser considerado. Então, para Rutz, a avaliação psicológica, eu fui até um pouco além do que está no próprio texto, espero que você tenha notado. Para Rutz, a avaliação psicológica é a mesma coisa que psicodiagnóstico. Para Prime,
A avaliação psicológica é geralmente entendida como uma área aplicada, técnica de produção de instrumentos para o psicólogo, visão certamente simplista da área. A avaliação psicológica não é simplesmente uma área técnica, produtora de ferramentas profissionais, mas sim a área da psicologia responsável pela operacionalização das teorias psicológicas em eventos observáveis. Então, é uma coisa que vai muito além do que apenas a produção de instrumentos. E para Cunha, o psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica feita com propósitos clínicos, um processo que visa identificar forças e fraquezas no funcionamento psicológico, focando se há ou não a presença de uma psicopatologia no sujeito. Cara, peraí, para o Roots, psicodiagnóstico e avaliação psicológica é a mesma coisa. Ok? Para o Conselho de Psicologia, nós vamos ver daqui a pouco. Calma, segura. Para o PRIME é algo que vai além apenas de construir testes. A avaliação psicológica ela vai além, inclusive, da testagem psicológica. Guarda isso. Não escrevi no nosso material, mas você que está assistindo nosso vídeo, pacientemente vai anotar. Psicotécnico é a mesma coisa que testagem psicológica. Psicotécnico é a mesma coisa que testagem psicológica e refere-se à mera e simples aplicação dos testes. Aplicou, pronto. Na visão de Cunha, a parte de baixo lá do nosso slide, nós temos vários formatos de avaliação psicológica e um deles, ou seja, dentro desse grupo de avaliação psicológica existe o psicodiagnóstico. O psicodiagnóstico, na visão de Cunha, é uma visão mais conservadora, ele é sempre feito com propósitos clínicos. É uma frase muito importante pensando em termos de concurso. Combinado até aqui? Vamos lá. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, na cartilha que eles lançaram em 2022. Alisson, não pode chamar de cartilha, porque isso é denegrir a imagem do Conselho. Está escrito cartilha. Eu chamo de cartilha. Não tem problema não. Eu recebo esse tipo de reclamação, gente, então já estou adiantando. A avaliação psicológica, segundo a cartilha do Conselho Federal de Psicologia. Está escrito cartilha lá, eu chamo de cartilha também. E se não tivesse, eu chamava de cartilha igual. A avaliação psicológica é um processo amplo que envolve a integração de informações provenientes de diversas fontes de informação. Então, você já sabe aí que a avaliação psicológica é um levantamento de informação. Dentre elas, quais são as fontes? Testes psicológicos, entrevistas, observações sistemáticas e análise de documentos. Caramba, então eu vou ter fontes fundamentais e complementares exatas, e tem resolução para isso que nós vamos ver daqui a pouco. A testagem diz respeito à aplicação dos testes psicológicos e obtenção de informações a partir dessa testagem. Assim, a testagem é uma etapa da avaliação psicológica. Na literatura científica, é assinalado que a avaliação psicológica deve considerar o contexto em que o avaliando está inserido, atentando para os seus determinantes biopsicossociais. É bem bonitinho. Alisson, mas ele não diferenciou. O Conselho de Psicologia não diferenciou o que é avaliação psicológica de psicodiagnóstico. E só não fez isso nessa cartilha, como nunca fez. O Conselho Federal de Psicologia não distingue, se você encontrar uma fundamentação, manda para mim que eu gravo vídeo de novo, não tem problema não, mas não distingue satisfatoriamente o que é avaliação psicológica de psicodiagnóstico. Na própria cartilha aparece uma vez só a palavra psicodiagnóstico, sem relação nenhuma com a avaliação psicológica. Então, assim, foi perdido. O problema é que você percebe a visão de Roots, a visão de Cunha, de Prime, do Conselho de Psicologia, que está embananado para variar, só não está embananado quando vai cobrar a sua anuidade. É uma construção histórica. Então, a gente bebe um pouco da língua espanhola, bebe um pouco da visão americana, de um bocado de coisas. Chega aqui, cada um numa polifonia louca na psicometria, fala uma coisa e é o que a gente tem para hoje. Não vou resolver esse problema para você. Desculpe, na hora da prova, minha recomendação é, cara, dá uma olhadinha. A questão está enveredando para uma visão mais moderninha ou está numa visão um pouco mais antiga. Se a banca quiser algum tipo de comparação, beleza, nós vamos ter um quadrinho daqui a pouco para fazer esse tipo de comparação. Se não, velho, tudo bem, segue pelo tradicional mesmo. Ainda segundo o CFP, a avaliação psicológica refere-se a processo. Embora pareça que a distinção entre avaliação psicológica e testagem psicológica esteja superada, é imperioso que as práticas psicológicas incorporem tais diferenças. Então, o que o CFP diz? Cara, é importante, ele dá princípios, bota medo de vez em quando, mas não resolve o dilema do que é avaliação psicológica e psicodiagnóstica. Essa diferenciação não está muito clara e, aliás, tem até erros de terminologia graves. Um teste psicológico é um instrumento profissional cujo objetivo é identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas
Então, sempre vai avaliar características psicológicas por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão, fundamentados na ciência psicológica. Ok? Galera, essa daqui é a definição clássica de Cunha. Nós vamos fazer uma pequena pausa, voltaremos daqui a pouco com a continuidade dessa aula linda e maravilhosa. Eu quero botar você para pensar, certo? Claro, o objetivo é fazer com que você passe no seu concurso. E por isso eu preciso fazer algumas provocações. Eu vou te dar artefatos mentais para que na hora da prova, de forma ativa, você consiga recuperar direitinho a informação dentro da caixinha que eu vou programar na sua cabeça. Um grande abraço, continue estudando aqui com Psicologia Nova. Se estiver gostando do nosso trabalho, interaja, pelo amor de Deus, nas redes sociais. O psicólogo, geralmente, ele é muito quieto, pacato, frio e diferente das outras áreas. Pegar a área da enfermagem, a galera, qualquer coisa, na área do direito, mais ainda, chega na área da psicologia, a gente faz um baita de um trabalho e ninguém fala nada. Mas eu espero que você seja diferente, viu? Aquece esse coração. Eu trabalho aqui para você. Tchau.